Trazemos a todos o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe com a sua paz. No Livro dos Espíritos, que é a obra que fundamenta o Espiritismo, encontramos ao longo das suas mais de 400 páginas referências constantes a essa figura ímpar, que é Jesus. Mas existe uma referência que talvez seja a mais importante, que é a questão 625 do Livro dos Espíritos, que é conhecida de todos, na qual Allan Kardec pergunta aos espíritos imortais que atuaram no processo da codificação espírita, amparando-lhe a missão terrena. Allan Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus conferiu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os espíritos respondem: Jesus. Sempre afirmamos que é a resposta mais curta, mais concisa de todo o livro. Não existe outra menor. Em contrapartida, talvez seja a mais importante, porque faz uma vinculação direta entre essa nova doutrina que está surgindo, lá na segunda metade do século XIX, quando o Espiritismo está se constituindo, com o cristianismo, com a mensagem evangélica, com os ensinamentos de Jesus. Então, o Espiritismo está diretamente vinculado aos ensinamentos de Jesus. E, ao longo do tempo, sobretudo no mundo ocidental, que sofreu mais diretamente a influência de Jesus, da sua vida, da sua mensagem, tendo a nossa civilização se estruturado, sobretudo a partir do seu ideário, hoje, na atualidade, os estudiosos tentam entender, tentam compreender melhor qual o papel de Jesus, qual a dimensão que Jesus possui no âmago da nossa civilização e no âmago de cada um de nós. E o enfoque é o mais diverso, variando com as especialidades. Os historiadores, até hoje, procuram investigar as notícias históricas sobre a sua passagem terrena. Os sociólogos dão um enfoque mais ao conteúdo de renovação social presente no Evangelho. Os psicólogos, na atualidade, principalmente, vêm buscar, nos seus ensinos, nas suas lições, nas suas parábolas, sabedoria e insights para as diversas terapias que se utilizam, muitos dentro da sua própria clínica. Então, os enfoques são os mais diversos, variando com as especialidades e especialistas, mas todos tentando entender Jesus e o seu significado para a humanidade e o seu significado para cada um de nós. Nós gostaríamos de iniciar nossa fala lendo um trecho que retiramos de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, que é uma obra muito importante e que nós espíritas muitas vezes deixamos de lado. Não é erro dizer que poucos espíritas já leram esta obra de cabo a rabo, do início ao fim. E é uma obra essencial, como todas as demais, que formam o que nós chamamos de codificação espírita, que é o conjunto dos ensinamentos espirituais codificados por Allan Kardec, e que tem um valor diferenciado, porque Kardec era aquele mensageiro que veio para a Terra com a missão específica de ser o porta-voz do Consolador prometido. Nenhum outro teve o amparo, o auxílio,
a intervenção espiritual que Allan Kardec teve, mesmo não sendo médium, no sentido como ele definiu essa palavra. Em alguns trechos da Revista Espírita, onde Allan Kardec teve oportunidade de expressar diretamente muitas das suas inquietações, muitas das coisas que o preocupavam, ele vai reconhecer que para ele foi uma felicidade não ser um médium, no sentido lato que ele deu a essa palavra, como o de intermediário direto entre o mundo espiritual e o mundo material, porque isso teria sido um obstáculo à execução da sua missão. Então, o Céu e o Inferno é uma obra de extrema importância para nós espíritas, principalmente para nós espíritas que vivemos no tempo em que vivemos, de tantas calamidades, tantas catástrofes, tantas dificuldades, tantos problemas, tantos empeços, tantos desafios. E nenhuma outra obra da codificação se faz tanta referência à questão da felicidade humana como no Céu e no Inferno. Se nós compulsarmos o Livro dos Espíritos, nós vamos ver, ele está dividido em 4 partes, na primeira parte das causas primeiras, ou primárias, a segunda parte do mundo espiritual, a terceira parte das morais e a quarta parte das esperanças e consolações, tanto na vida presente quanto na vida futura. Toda essa quarta parte do Livro dos Espíritos tange a questão da felicidade. E é justamente esta quarta parte do Livro dos Espíritos que se encontra desdobrada em O Céu e o Inferno. Então, O Céu e o Inferno, toda esta obra, tange diretamente na questão da felicidade humana, como ela deve ser entendida, como ela deve ser buscada. Então, é uma lástima que o público espírita não se interesse muito por essa obra, porque ali há importantes colocações do codificador que vale a pena ser conhecidas, analisadas, estudadas, sem falar nos ricos depoimentos que constam na parte final da obra. Porque qual é o objetivo de Allan Kardec ao publicar esta obra? Ele foi muito corajoso, né? Porque ela foi lançada em 1865. Em 1865, tanto na Europa quanto no resto do mundo ocidental, o pensamento católico, a Igreja Católica ainda preponderava e tinha muita influência, inclusive nas questões político-econômicas. E vigorava ainda as concepções tradicionais do céu e do inferno, muito embora muitos teólogos, muitos estudiosos católicos já tinham uma compreensão mais ampla, mais larga acerca do céu e do inferno do que é sustentado oficialmente pela Igreja. Então, Allan Kardec foi muito corajoso ao trazer a público esta obra, apresentando a visão espírita do céu e do inferno, ou da felicidade e da infelicidade, trazendo-os, tanto um quanto o outro, para dentro do ser humano, para a intimidade da consciência, apresentando-os como estados espirituais, como estados psicológicos, como estados da mente, nos quais estagia cada criatura, na posição evolutiva em que se encontra. Então, nós destacamos um trecho de O Céu e o Inferno, que nós vamos tomar a liberdade para ler, que faz referência à categoria dos espíritos puros, dos espíritos iluminados, dos espíritos que já concluíram o seu processo de depuração, o seu processo de aperfeiçoamento. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa,
que seria, como temos dito muitas vezes, uma eterna e fastidiosa inutilidade. Porque até então era consenso, e ainda para a Igreja Católica e outras igrejas, que os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, teriam sido criados à parte no processo criativo de Deus. E teriam sido criados tais quais eles se apresentam, como espíritos puros, espíritos divinos, espíritos que se encontram no seio do Criador, no seio da divindade, participando dos pensamentos, dos desejos, das ordens, das criações. E Allan Kardec e a doutrina espírita vem apresentar um enfoque diverso, dizendo que os anjos, arcanjos, querubins, serafins, ou seja, o nome que esses personagens adquiriram no seio de cada mitologia, no seio de cada religião, na verdade, somos nós amanhã. O que eles são hoje, nós seremos amanhã. Nós seremos anjos no futuro, ainda que no futuro distante. Mas isso dá um objetivo, uma finalidade mais profunda à criação de Deus, que faz todos os seres simples e ignorantes e responsáveis pelo seu processo de desenvolvimento. A vida espiritual em todos os seus graus é, ao contrário, uma constante atividade, mas atividade isenta de fadigas. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade d'alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres, por causa da ausência de atrito pelo contato dos maus e, acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. A felicidade também existe nas tarefas cujo encargo nos faz felizes. Os puros espíritos são os messias, ou mensageiros de Deus, pela transmissão e execução das suas vontades. Preenchem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo, tarefa gloriosa que se não chega senão pela perfeição. Os da ordem mais elevada são os únicos a possuírem os segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento, de que são diretos representantes. Então, esse trecho se encontra na página 40 de Céu e Inferno, de uma das últimas traduções, publicações da Federação Espírita Brasileira. Esta afirmação refere-se diretamente aos espíritos que nos antecederam no périplo, na caminhada evolutiva, concluindo em si a obra da criação, concluindo em si o projeto da divindade para cada um de nós, concluindo em si a construção da felicidade, a construção dos seus potenciais, a construção da sua perfeição. Então, estes seres não têm mais a necessidade de reencarnar como nós temos, porque nós ainda trazemos imperfeições e nós as conhecemos muito bem. E isso nos impele ao ciclo de renascimentos sucessivos, que a mitologia hindu apresenta-nos como a roda do samsara, né? A roda dos renascimentos aos quais o ser está preso e dela só se liberta quando atinge o nirvana, na perspectiva budista, né? Ou quando atinge a iluminação, na perspectiva das mais diversas correntes religiosas, ou quando atinge a perfeição, na perspectiva espírita.
Aí fica isento da necessidade de reencarnar. Então, esses espíritos que já concluíram em si a obra da perfeição pessoal e colaboram na obra do aperfeiçoamento geral, eles, em função das conquistas que já amealharam, carregam sobre os seus ombros pesadas responsabilidades, sendo, como nestas afirmações de Allan Kardec, sendo os mensageiros de Deus, sendo seus messias. E, entre outras coisas, presidindo a formação dos mundos e a harmonia geral do universo. E é aí que se encaixa Jesus, porque Jesus é um destes espíritos. É um ser já redimido, é um ser que em outro planeta, em outra galáxia, que está em outro universo, já realizou o seu processo de desenvolvimento, atingindo o seu ápice, atingindo a plenitude. E que recebeu das mãos de Deus a responsabilidade de presidir a Terra, desde a sua formação até a sua destinação. Então, como dizia a Lúcia no início da sua fala, sem dúvida nenhuma, nós vivemos um momento muito importante da história do nosso planeta e nós temos uma responsabilidade e um compromisso que não é dos menores para colaborar diretamente com a melhoria planetária, com o desenvolvimento do nosso planeta. E com isso, estamos colaborando diretamente com Jesus e com a sua obra. O Espírito Emmanuel, na obra Caminho da Luz, que é uma obra excepcional, publicada pela Federação Espírita Brasileira em 1938, apresenta uma visão da história do nosso planeta a partir do Espiritismo. E ali Emmanuel fala da comunidade dos espíritos puros, responsáveis pelo sistema solar, responsável pelo nosso sistema planetário. E Emmanuel afirma que Jesus é um dos membros dessa comunidade de espíritos puros. E que essa comunidade dos espíritos puros reuniu-se nas cercanias do nosso planeta, reuniu-se nas proximidades do nosso planeta, durante 2 vezes apenas. A primeira foi durante o processo de formação do nosso planeta. Quando o nosso planeta, segundo os estudiosos, aproximadamente 5 bilhões de anos, estava desprendendo-se da nebulosa solar e se consolidando, se estruturando, iniciando o seu processo de desenvolvimento geológico, resfriando-se da superfície na direção do centro, formando a crosta, os primeiros oceanos, preparando-se para receber a vida. Então, essa comunidade dos espíritos puros se reúne sobre a superfície terrestre pela primeira vez, no justo momento que essa escultura geológica do planeta está configurada e precisa receber a vida. Então, dos céus descem fluidos divinos partidos dessas entidades que cobrem toda a superfície terrestre. E depois de um certo tempo, aparece na intimidade dos oceanos as primeiras formas de vida, estruturadas a partir das moléculas de aminoácidos que eram as mais complexas e que passam, então, a originar a matéria orgânica, a matéria com vida. Então, este é o primeiro momento que essa comunidade de espíritos puros se reúne nas cercanias da Terra. O segundo momento, não menos importante,
é quando Jesus, um dos integrantes dessa comunidade, decide baixar à Terra, decide encarnar na Terra. Encarnar, não reencarnar, porque era a primeira vez que Jesus estava vindo para a Terra. Segundo Emmanuel, que existem vários espíritos que já dizem diferente. Então nós temos sempre que ter um cuidado com os espíritos que nós consultamos, com os espíritos que nós elegemos para as nossas reflexões. Sempre submetendo, como recomendava Kardec, aos critérios da lógica e da razão, a fim de conferir a validade ou não de tais mensagens, de tais informes, de tais revelações. Logo que nos tornamos espíritas, ainda na adolescência, um dos primeiros livros que lemos, tivemos a felicidade de o primeiro livro espírita que lemos ter sido o Livro dos Espíritos. Tivemos essa felicidade. Mas um dos primeiros livros espíritas que lemos, logo que nos tornamos espíritas, foi um livro chamado A Vida de Jesus, que é um livro do espírito Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mais. E um livro que, na época, nos deslumbrou, porque é um livro bem escrito, é um livro na forma de perguntas e respostas, que apresenta vários informes sobre a vida de Jesus. Mas a maioria desses informes não tem, eles não têm confirmação no que dizem outros espíritos e no que dizem inúmeros pesquisadores, espíritas ou não, sobre essas temáticas. Então, precisam ser avaliadas pela lógica, pela razão que deve decidir sobre a validade ou não dessas questões. E Allan Kardec estabeleceu o princípio da coletividade, da concordância nos ensinamentos espíritas, para estes terem validade ou não. Se a mesma coisa está sendo dito por vários espíritos, através de diferentes médiuns, isso é um reflexo de que pode estar correspondendo à verdade, conquanto atenda também, sobretudo, aos critérios da lógica, da razão. E ali tem algumas informações que nos vêm à mente, faz referência a encarnações de Jesus na Terra e de um dos seus apóstolos diletos, apóstolo João, no tempo da Atlântida, que é uma cidade mítica, que os estudiosos até hoje não confirmam a sua existência. Embora muitos espíritos, inclusive Emmanuel, Joana de Ângeles, outras entidades espirituais que conquistaram o nosso respeito e assim o merecem, afirmam da sua existência. Mas esse espírito fala de reencarnações de Jesus nesta cidade, que possui uma tecnologia muito avançada e que, segundo algumas narrativas, teria se autodestruído, semelhantemente ao que ocorreu com a civilização maia, em função do seu processo de desenvolvimento tecnológico. Mas, segundo a maioria dos espíritos, Jesus encarnou apenas uma vez na superfície terrena, que é esta que a história oficial lhe assinala. Embora não tenha ocorrido no primeiro ano do calendário cristão, nós estamos no ano 2010, depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo. Só que hoje os historiadores apontam esta data aproximadamente 4 ou 5 anos antes do que se considera o ano 1 para o nascimento de Cristo. Então, se esta data estimada atualmente pelos historiadores está correta, então nós estaríamos no ano 2014 ou 2015.
Já teríamos passado o ano 2012, que é agora, antes era o ano 2000 na concepção escatológica, né, da destruição da Terra. Agora o ano 2012. Né? Então, se esse cálculo, porque o calendário cristão ele foi constituído muito tempo depois, né, da consolidação do cristianismo. Só quando o cristianismo ascende à condição de religião, de Estado, por volta do século IV da era cristã, é que aparece essas primeiras estimativas do nascimento de Jesus, e esse cálculo é feito equivocadamente por um monge. Então, Jesus não nasceu no período em que nós consideramos para o seu nascimento. Não foi no ano 1 e também não foi no mês de dezembro. Não se sabe exatamente, né, qual mês foi. Mas, tradicionalmente, né, quando o cristianismo se torna o catolicismo, quando se dá a fusão do cristianismo com o paganismo, quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, se adota a cultura, o calendário, os costumes presentes em Roma. E o mês de dezembro era consagrado às principais divindades romanas. E esse culto permaneceu, só substituindo as divindades romanas por uma nova divindade, que eles apresentam então Jesus como sendo uma divindade, sendo um Deus, né, sendo uma das divindades da Santíssima Trindade, no ideário católico. Jesus nunca se auto-intitulou Deus, tanto que quem lê os evangelhos, mesmo os evangelhos oficiais, são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, é nítida essa diferenciação. Jesus faz diretamente menção ao seu Pai, a Deus. E quando ele afirma que eu e o Pai somos um, ele está fazendo uma referência ao seu estado mental de ligação com a divindade. Está fazendo referência ao seu encontro com a divindade dentro de si mesmo, que é o nosso caminho, é a nossa destinação. Então, segundo o Espírito Emmanuel, o segundo momento em que a comunidade dos espíritos puros se reuniu sobre a Terra é justamente nesse momento, que historicamente nós não sabemos ao certo quando foi. Em que mês do ano foi, nem que dia, isso não é relevante. Para presidir o nascimento de Jesus na Terra. Nós estamos aqui porque nós precisamos estar. Jesus veio para a Terra por uma decisão, por uma escolha particular e que ele julgou necessária para que todos os espíritos que estão sob a sua tutela pudessem ter nele um espelho, uma referência, um roteiro para guiar-se na Terra. Então a decisão tomada por Jesus foi muito importante e envolveu toda uma preparação. E coincidentemente, o tempo que ele esteve encarnado, no espaço de aproximadamente 30, 33 anos, é considerado pelos historiadores no Ocidente como o período da paz romana, da Pax Romana. Jesus nasceu sob o reinado de Augusto e desencarnou mais tarde, quase 30 anos depois, sob o reinado de Tibério. Então, esse período em que ele está encarnando na Terra é marcado por um período de paz, um período de prosperidade para o Império Romano, um período de consolidação política, porque onde Jesus
escolhe nascer, é um protetorado, né, de Roma. Né? A Palestina, na época, estava sob o domínio de Roma. Né? Então, Jesus escolhe nascer justamente na periferia do Império, no ambiente de tradição judaica, onde ele vai proferir, né, os seus ensinos, onde ele vai viver a sua vida terrena, onde ele vai lançar as bases dos seus exemplos que nos inspiram até os dias de hoje. Então, este momento, sem dúvida nenhuma, ele é de suma importância, e embora não tenha ocorrido exatamente no dia 25 de dezembro do ano 1, é merecido e válido que pelo menos uma vez no ano nós reconhecemos esse gesto de desprendimento, de entrega, de doação de Jesus, Espírito puro, escolher vir para a Terra sem precisar vir, desejando deixar um roteiro para os seus tutelados, para todos nós que estamos sob a sua responsabilidade. Cada um de nós tem uma ligação direta com Jesus. Ele nos conhece melhor do que a nós mesmos. Cada espaço interno, cada espaço do nosso eu é perfeitamente conhecido por Jesus. Algo que só pode ser alcançado por um espírito cuja evolução, cuja grandeza, cujo grau consciencial não está no nosso alcance dimensionar. Porque se tentássemos dimensionar, estaríamos limitando, e nós não temos como penetrar no alcance de Jesus em nós e no seu alcance para a Terra. Por isso, muitas vezes, quando nós sofremos, quando passamos por experiências difíceis e nas quais, pelas quais nós somos diretamente responsáveis, nós o sabemos, por decorrerem das nossas imperfeições, das escolhas erradas que fazemos, do nosso passado existencial, nós devemos, por termos esse conhecimento, por termos essa sabedoria, buscar resignação e lembrar que Jesus, que penetra-nos profundamente, sabe com exatidão o porquê de cada dificuldade que experimentamos, o porquê de cada lágrima nossa, o porquê de cada desafio que muitas vezes nos constringe, muitas vezes ameaça a nossa estabilidade, o nosso equilíbrio, a nossa harmonia. E Ele espera o melhor de nós e reserva o melhor para nós, conquanto que nos esforcemos, conquanto que colaboremos para o nosso desenvolvimento interior. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo referência à mensagem de Jesus presente no seu Evangelho, refere-se a ela da seguinte maneira: para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. Isso ele escreve logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte introdutória, no primeiro item, intitulado Objetivo desta obra, onde ele esclarece que o enfoque do Evangelho segundo o Espiritismo é analisar os ensinamentos morais de Jesus, que constitui esse roteiro infalível para a nossa felicidade vindoura e pode se acrescentar, sem problema algum, para a nossa felicidade desde já. Emmanuel encerra o seu livro A Caminho da Luz fazendo a seguinte revelação.
que surgem comentários na espiritualidade de que está se aproximando o tempo que esta comunidade dos espíritos puros irá reunir-se nas proximidades da Terra pela terceira vez. E Emmanuel se interroga: o que resultará deste conclave de anjos, dessa reunião dos espíritos puros? Evidente que não está na nossa condição, através do nosso pensamento, penetrar no pensamento das entidades angélicas, mas podemos pressupor e intuir que certamente essa aproximação se ocorrerá para presidir o momento histórico e psicológico que estamos vivendo, que é o momento de transição de uma terra como está, ainda categorizada como de provas e expiações, para uma terra diferente, uma terra melhor, uma terra onde o amor, o entendimento, a fraternidade, as relações entre as pessoas, a felicidade não parecerão mais utopias, e sim realidades concretas, materializadas na vida de cada indivíduo e de cada sociedade. Então, para encerrar, faremos a leitura de um pequeno poema. 2 milênios atrás, numa terra distante, um fato emocionante eleva e compraz. Era o nascimento de uma bela criança que trazia esperança, alegria, contentamento. Os pais que oravam com fé e devoção, tomados de funda emoção, com Deus conversavam. Agradeciam aos altos cimos pelo bebê menino lindo, que acarinhavam sorrindo, enchendo-o de mimos. Eis que uma multidão acorreu, de toda parte muitos visitantes, aos quais José e Maria, exultantes, comunicavam: Jesus nasceu. Então que, neste momento em que nós estamos mais sensíveis em função do Natal, que nós permitamos que Jesus nasça em nossa intimidade. Jesus já nasceu uma vez na Terra, provavelmente não nascerá uma segunda, mas ele ainda não nasceu dentro de nós. E é por isso que enfrentamos tantos dissabores, tantas dificuldades, tantos conflitos, tantas dores, como cada um de nós enfrenta no roteiro da sua vida. Então, que nós ensejemos, que nós permitamos que Jesus nasça dentro de nós. E que esse nascimento possa significar o nascimento de uma nova pessoa, possa significar a nossa transformação interior, possa significar o nosso melhoramento, possa significar a nossa mudança, né? O abandono do egoísmo pela caridade, né? O orgulho pelo amor, né? A incorreção pela correção, né? A indiferença pela entrega, pela doação. Então, que o nascimento de Jesus em nós, a sua presença em nós, possa dar-se através da nossa mudança de atitudes, da nossa mudança de comportamento. Porque é isso que Jesus espera de nós. Se nós precisamos, se é nosso dever como espíritas colaborarmos, segundo nos suplicam os espíritos que nos cercam, pela oração, também é nosso dever, né, colaborarmos com a nossa mudança interior e colaborarmos com o trabalho que Jesus espera que nós façamos. O problema é que a nós se aplicam aquelas suas palavras tão candentes no seu Evangelho: aquele que colocar a mão na charrua e olhar para trás não é digno de mim. E nós muitas vezes, rotineiramente, temos sido concitados por Jesus
diretamente para o seu trabalho, sobretudo para o seu trabalho dentro de nós. E toda vez temos titubeado, temos hesitado, pondo a mão na charrua e olhando para trás, nos equilibrando entre as escolhas do mundo e as escolhas que Jesus espera que fazemos para o nosso melhor, para o nosso bem, para a nossa felicidade. Então, que Jesus possa nascer em nós e possa nos abençoar a cada dia, nos abençoar em cada momento, nos auxiliando nessa tarefa difícil que nós temos, de nos encontrarmos, de nos conhecermos melhor e de nos transformarmos para melhor, a fim de cumprirmos os objetivos que nos trazem este plano. Que Jesus abençoe-nos a todos.